O campo da vida. A vida, em sua essência, é um épico de ficção científica que acontece dentro de cada ser humano, uma narrativa de guerra e paz, de compromisso e renúncia. A gravidez, esse processo tão comum e ao mesmo tempo tão enigmático, é como uma saga cósmica onde duas realidades se encontram, colidem e, contra todas as probabilidades, constroem algo novo. Não há metáfora suficientemente grandiosa para explicar a ousadia de gerar outro ser dentro de si, mas podemos começar imaginando isso como a construção de uma estrela em meio ao vazio escuro. Antes que o primeiro sopro de vida seja dado, a história começa em um campo de batalha microscópico. Milhões de mensageiros genéticos, os espermatozoides, são lançados numa corrida frenética, como exércitos destinados ao sacrifício. A grande maioria jamais alcançará seu destino. E ainda assim, mesmo nesse massacre silencioso, existe propósito, existe direção. É como se a própria biologia tivesse escrito um mito épico em escala celular, para lembrar que nada precioso nasce sem confronto. Mas aqui, no espaço contemplativo do nosso canal, não queremos apenas observar o embate cru da biologia. Queremos entender o que esse espetáculo revela sobre nós, sobre a consciência que emerge desse processo. Assim como partículas dançam em campos quânticos, sem garantias de resultado, a concepção também é uma aposta no invisível, um colapso de possibilidades que decide se tornar presença. O que vemos como um bebê começa como pura potencialidade, ainda sem forma, mas já carregado de destino. É por isso que, neste instante, te convido a abrir a mente e o coração para uma reflexão que une ciência e metafísica. Vamos olhar para os processos celulares não apenas como engrenagens de um mecanismo frio, mas como capítulos de uma história universal. Uma história que fala sobre escolha, sobre resiliência, sobre o poder da união de opostos. Porque, no fundo, cada célula que luta pela vida conta também sobre a sua própria capacidade de resistir, transformar e florescer. E já que esta jornada é uma troca de energia entre nós, peço que apoie este trabalho. Quando você se inscreve e compartilha, não é apenas um gesto digital, é um ato consciente que amplia a coerência do campo que formamos juntos. O algoritmo se torna, nesse sentido, um reflexo do campo quântico coletivo. Cada clique em curtir é como uma onda que se propaga, levando esta mensagem para aqueles que também precisam ouvi-la. Essa é a nossa forma moderna de criar ressonância. Assim, com mente científica e alma aberta, começamos a explorar o nascimento não como um simples evento biológico, mas como uma metáfora cósmica da própria existência. Se cada ser humano que hoje respira passou por esse campo de provas invisível, então todos somos herdeiros de uma batalha primordial. Uma batalha que nos lembra: estar vivo já é uma vitória contra probabilidades quase impossíveis. O labirinto da sobrevivência. À medida que avançamos na narrativa, entramos no labirinto microscópico onde milhões de espermatozoides se enfrentam em uma corrida contra o tempo. Não há piedade, não há segunda chance. O corpo feminino, como uma fortaleza biológica, ergue barreiras invisíveis, ácidas, mortais, que ceifam quase todos os invasores. É um cenário de guerra silenciosa, onde cada passo adiante é conquistado com o preço de incontáveis derrotas. A própria vida se ergue a partir da escassez, do improvável. Se pensarmos metafisicamente, o que se revela aqui é um princípio universal. Nem toda semente está destinada a florescer, mas aquelas que resistem ao caos e atravessam os muros da incerteza carregam em si uma centelha de persistência. O esperma que sobrevive não é apenas o mais veloz, mas aquele que encontrou sintonia com os caminhos ocultos, aquele que soube dialogar com a química secreta do corpo da mãe. O sucesso, assim como na vida, não depende apenas de força bruta, mas de ressonância com o ambiente. O corpo da mulher, em sua sabedoria ancestral, não está apenas rejeitando o que é estranho, está escolhendo. Escolher significa discriminar, separar, filtrar. A seleção natural é um processo que opera em escala celular, mas ecoa na escala da alma. Quantas vezes, em nossas próprias trajetórias, somos confrontados com muros invisíveis que parecem nos rejeitar? Talvez não sejam apenas barreiras, mas testes silenciosos de viabilidade, convites para descobrir se estamos preparados para sustentar o próximo passo. Aqui a biologia e a mecânica quântica se encontram em metáfora. Assim como partículas subatômicas atravessam campos de probabilidade, o esperma também avança por um campo de forças que não pode controlar. Há algo de aleatório, mas também há uma ordem subterrânea.
Essa dialética entre acaso e destino nos lembra que toda a vida se dá nesse espaço de incerteza, uma dança entre o que escolhemos e o que nos escolhe. O universo nunca é apenas caótico, há sempre uma coerência oculta esperando ser percebida. Se observamos com os olhos do coração, percebemos que cada um de nós é fruto desse milagre de seleção, desse labirinto vencido. Não estamos aqui por acaso. A matemática é clara. Menos de 0,0001% dos espermatozoides chegam ao óvulo. E, ainda assim, você está vivo. Essa estatística não é apenas um dado biológico, é um lembrete existencial de que sua vida carrega um valor intrínseco, de que sua presença é a prova de uma improbabilidade vencida. Portanto, antes mesmo de sermos consciência, já éramos vitória contra o impossível. Já éramos resiliência incorporada na carne. Se aceitarmos esse entendimento, podemos olhar para nossos desafios atuais com mais coragem. Afinal, se sobrevivemos a essa primeira corrida, que parecia destinada ao fracasso, talvez possamos confiar que a vida sempre nos deu, e continuará nos dando, mais recursos do que imaginamos. O encontro dos dois mundos. Depois de atravessar desertos de ácido e muralhas de muco, apenas algumas dezenas de sobreviventes chegam diante de um gigante, o óvulo. 10.000 vezes maior, ele repousa como uma estrela solitária, carregada de energia e nutrientes, imponente e silenciosa. A cena é quase mítica, um punhado de viajantes frágeis se lança contra um colosso, cada um implorando para ser o escolhido. Mas o óvulo não é conquistado pela força, ele decide, ele escolhe, como um portão sagrado que se abre apenas para um destino específico. Nesse momento, a biologia revela sua face filosófica. A união entre espermatozoide e óvulo é mais do que fusão genética, é um colapso de dualidades. Dois mundos, duas histórias, dois conjuntos de memórias ancestrais se fundem e deixam de ser parte de seus pais. Surge algo novo, independente, ainda em silêncio, mas carregado de planos invisíveis. É como um instante quântico em que a função de onda colapsa, a pura possibilidade se torna realidade. Aqui, ciência e metáfora se entrelaçam. O óvulo não apenas aceita, ele transforma. No exato segundo em que a fusão acontece, uma centelha de originalidade se acende no universo. Não é ainda um humano, mas já não é apenas célula. É como uma palavra que ainda não foi pronunciada, mas já vibra no silêncio, pedindo para se tornar som. A vida, nesse estágio, é promessa, é prenúncio, é poesia escrita em códigos químicos. No campo metafísico, podemos olhar para esse instante como o nascimento de um fractal da consciência. Assim como a luz se refrata e cria novas formas a partir de uma única fonte, também um novo ser nasce de duas metades que se tornam uma totalidade. O universo nos lembra, nesse microcosmo, que toda criação é fruto do encontro, nada surge do isolamento, tudo floresce do diálogo. Até mesmo a vida exige essa dança de cooperação, mesmo quando parece competição. A reflexão existencial aqui é poderosa. Quantas vezes na vida enfrentamos situações em que precisamos escolher ou ser escolhidos? Relações, oportunidades, encontros. Nem todos os acessos são abertos, e muitas portas só se revelam quando estamos preparados. Assim como o óvulo, a vida guarda sua própria sabedoria em decidir quando permitir a fusão, quando liberar o nascimento de algo novo. Não é rejeição, é tempo, é sintonia, é preparação invisível. Você, que hoje me escuta, é fruto de uma escolha assim. Um milagre de fusão que não se repetirá nunca mais. Sua existência carrega singularidade porque não houve, nem haverá, outra combinação idêntica à sua. E talvez essa seja a maior mensagem desse capítulo. Você não é acidente, não é acaso. É o resultado inevitável de uma matemática cósmica que decidiu que você deveria ser. Honrar esse início é honrar a própria vida. O diálogo químico da implantação. Agora o novo ser, ainda invisível aos olhos, mas pleno de destino, inicia sua jornada pelo útero. Ele não é mais apenas um aglomerado de células, é um viajante em busca de lar. Divide-se, multiplica-se, cresce como se tivesse pressa, enquanto desliza por um corredor de tecidos vivos. Ao chegar à parede uterina, não encontra passividade. O encontro é um diálogo químico intenso, quase como duas consciências negociando em silêncio. O embrião envia sinais, libera substâncias químicas, pede abrigo. O útero responde com hormônios, avaliando a qualidade dessa conversa.
Se a comunicação não inspira confiança, o processo é interrompido. É um tribunal celular onde apenas os mais aptos podem permanecer. Não é crueldade, é sabedoria biológica. Assim como na vida, nem toda ideia floresce, nem todo projeto encontra solo fértil, mas aqueles que encontram, transformam o mundo. Esse diálogo silencioso pode ser visto como metáfora do próprio existir. Quantas vezes precisamos apresentar ao mundo a nossa intenção, a nossa energia, e esperar se seremos aceitos? Cada relação humana é também uma negociação invisível entre vibrações, palavras, silêncios. Quando há ressonância, somos acolhidos, quando não, somos redirecionados. O embrião nos lembra, até o mais íntimo processo da vida depende de comunicação verdadeira. Há aqui também um eco da física quântica. No colapso da função de onda, a realidade se decide diante da observação. Da mesma forma, o útero decide se aquela centelha merece se tornar continuidade. Esse julgamento não é moral, é vibracional. A coerência do embrião precisa alinhar-se à coerência do corpo materno. Se há harmonia, há continuidade. Se há ruído, o processo se encerra. O universo opera com leis que, embora diferentes em escala, refletem a mesma lógica de ajuste fino. No plano existencial, podemos refletir: quantos de nossos sonhos já morreram nesse estágio invisível? Ideias que não conseguiram se implantar, relações que não encontraram solo. E ainda assim, cada rejeição não é apenas perda, mas parte do filtro que direciona a energia vital para aquilo que tem maior chance de florescer. A biologia não desperdiça energia, e talvez a vida também não. Tudo o que fica pelo caminho serve para fortalecer aquilo que permanece. O que emerge, então, é a beleza da seleção silenciosa. Você, que hoje respira, foi uma ideia aceita, um projeto acolhido pelo diálogo invisível entre duas realidades. Isso significa que, no íntimo do seu ser, já existe um histórico de vitória na mais delicada das negociações, a de convencer a vida de que você merece estar aqui. E talvez seja a hora de lembrar disso quando duvidar do seu valor. A invasão criadora, o nascimento da placenta. Após o primeiro sim da vida, inicia-se uma das fases mais estranhas e intensas da gravidez, a invasão silenciosa. O embrião não pede mais, ele age. Suas células especializadas, os trofoblastos, avançam como soldados com múltiplos braços, perfurando o tecido uterino, abrindo espaço e exigindo território. É um processo brutal, como um pequeno parasita que se infiltra. Mas essa violência aparente é, na verdade, o início de uma aliança vital. A placenta começa a nascer. Essa invasão lembra que a vida não se estabelece apenas pelo acolhimento, mas também pela ousadia de ocupar espaço. O embrião precisa convencer e, ao mesmo tempo, conquistar. É uma dança paradoxal entre diplomacia e imposição. O corpo da mãe observa, avalia, monitora. Se percebe fragilidade, encerra o processo. Se enxerga força e harmonia, permite o avanço. Assim, a placenta, esse órgão temporário, mas essencial, se ergue como uma fortaleza para proteger e nutrir o novo ser. Metafisicamente, podemos ver aqui o reflexo de nossas próprias jornadas. Quantas vezes precisamos invadir o desconhecido, abrir caminho em territórios hostis, para dar forma a algo novo dentro de nós? Essa invasão criadora simboliza a coragem de atravessar barreiras invisíveis, mesmo quando parece desrespeito ou risco. A vida nos pede tanto gentileza quanto força. Assim como o embrião, precisamos aprender quando negociar e quando afirmar nossa presença. Na linguagem da física quântica, poderíamos pensar na placenta como um campo de coerência que sustenta a onda de possibilidades. Ela se torna o elo invisível entre duas realidades, mãe e filho, um canal por onde matéria, energia e informação fluem. Assim como o campo unificado conecta partículas distantes, a placenta conecta dois mundos em construção, garantindo que o novo ser possa continuar sua jornada sem ser destruído pelo ambiente ao qual ainda não pertence totalmente. Do ponto de vista existencial, a placenta nos ensina sobre impermanência. Ela nasce com uma função clara: sustentar, nutrir, proteger. Mas não viverá para sempre. Quando cumpre sua missão, morre silenciosamente, deixando o palco para o ser que ajudou a criar. Quantas estruturas em nossas vidas são assim? Relações, fases, ideias que existem apenas para sustentar nossa evolução e depois se despedem. Nada é em vão.
Até aquilo que desaparece carregou significado e propósito. Você carrega em sua história a memória dessa invasão criadora. Sua própria vida começou com esse ato de coragem e ousadia celular. Isso significa que, no mais íntimo do seu corpo, já existe o registro da conquista de um território impossível. Se você duvida da sua força, lembre-se, você nasceu de células que ousaram atravessar muros, que não aceitaram ser recusadas. A placenta é a prova de que a vida nunca se ergue apenas pela suavidade, mas pela firmeza que decide permanecer. A transição, do embrião ao feto. O tempo avança e, cerca de 8 semanas após a concepção, o embrião deixa de ser apenas um aglomerado celular e começa sua metamorfose em feto. Do tamanho de uma pequena azeitona, ele passa a esculpir os contornos de algo vagamente humano. Os rudimentos de órgãos surgem, o coração pulsa, as primeiras sinapses começam a se conectar. É como assistir uma ideia abstrata se tornando forma, uma poesia ainda inacabada, mas já carregada de ritmo e intenção. Na biologia, esse é um ponto de inflexão. Não existe uma linha clara, um instante absoluto em que um conjunto de células se torna humano. Trata-se de uma transição fluida, gradual, uma sinfonia que se intensifica pouco a pouco. A ciência observa processos, mas a consciência observa significados. Cada cultura, cada sociedade, cada pessoa coloca sua marca nesse limiar. E talvez esse seja um reflexo do mistério. A vida se recusa a ser reduzida a um único instante. Metafisicamente, esse período representa a passagem do invisível para o visível, do potencial para a identidade. É como se a consciência começasse a experimentar um corpo em miniatura, ensaiando os primeiros movimentos de uma jornada que durará décadas. A transição do embrião ao feto é o testemunho de que a vida sempre nasce de fases intermediárias, e que cada identidade que assumimos é apenas um degrau para outra. Nunca somos fixos, estamos sempre nos tornando. Podemos traçar aqui uma analogia com a física quântica. Antes do colapso, a realidade é pura possibilidade. Após o colapso, surge uma forma concreta. O feto é o colapso progressivo da função de onda da vida, condensando-se em algo cada vez mais específico, cada vez mais singular. Mas, mesmo assim, ainda carrega dentro de si a lembrança do indeterminado, a memória de que poderia ter sido outra coisa. O humano é sempre esse paradoxo entre ser definido e permanecer infinito. Existencialmente, esse momento nos ensina que nossa identidade não nasce pronta. Assim como o feto precisa de tempo para formar seus órgãos, nós também precisamos de processos, quedas e amadurecimentos para nos tornarmos quem somos. É perigoso acreditar que já estamos completos. A vida nos convida a aceitar nossas fases de transição, a confiar que mesmo quando não temos a forma clara, já estamos em movimento rumo a algo maior. Se você está aqui hoje, é porque um dia também atravessou esse limiar invisível. Você não nasceu pronto, foi se tornando, camada por camada, erro após acerto, silêncio após impulso. E continua se tornando. A ciência pode mapear células e órgãos, mas a metáfora revela a essência. Somos seres em metamorfose contínua. E, assim como o feto, precisamos confiar que cada etapa, por mais frágil que pareça, está construindo o ser que seremos amanhã. A fortaleza da placenta e o pacto da vida. No silêncio do útero, a placenta se ergueu como um castelo biológico, um órgão que nasceu apenas para servir e depois desaparecer. É ela quem conecta o feto ao mundo da mãe, filtrando nutrientes, bloqueando ameaças e garantindo que essa pequena vida tenha um escudo contra o caos. Ela é fortaleza e ponte ao mesmo tempo, guardiã e canal. Sua arquitetura, feita de tecidos esponjosos e ramificações semelhantes a árvores de luz, revela que a vida só floresce quando existe sustentação invisível. Mas a fortaleza não é apenas proteção, é também palco de conflito. A placenta libera hormônios que canalizam glicose e energia diretamente para o feto, às vezes em detrimento da mãe. Quando o pedido é excessivo, pode surgir um desequilíbrio, como a diabetes gestacional. Aqui, a biologia nos mostra que mesmo as alianças mais íntimas têm tensões, que mesmo no amor mais profundo existem negociações. A vida se sustenta no fio delicado entre dar e receber. Na metafísica, a placenta é símbolo do campo unificado da consciência, um espaço onde duas realidades distintas, mãe e filho, coexistem sem se confundirem. É como uma membrana energética que lembra a todos nós que a vida é feita de pactos temporários.
Somos constantemente atravessados por campos de troca, amizades, amores, comunidades. Todos exigem energia, todos pedem entrega, e todos têm limites para que não haja destruição mútua. Esse equilíbrio delicado ecoa também na física quântica. Assim como partículas emaranhadas compartilham estados mesmo à distância, mãe e feto compartilham não apenas nutrientes, mas também vibrações. Pesquisas mostram que emoções e hormônios maternos impactam diretamente o desenvolvimento do bebê. Isso nos lembra que consciência não é apenas individual, mas ressonante. O que sentimos reverbera em outros, até mesmo naqueles que ainda não nasceram. Existencialmente, a placenta nos ensina que nossas fortalezas internas devem ser dinâmicas. Proteger não significa aprisionar, nutrir não significa esgotar. A vida pede ajustes constantes, pactos que se refazem a cada dia. Talvez a grande lição aqui seja que nenhum relacionamento humano é estático. Todos são como a placenta, vivos, pulsantes, às vezes exigentes, às vezes generosos, mas sempre provisórios. Saber quando nutrir e quando soltar é a sabedoria maior. Se você olha para trás e reconhece momentos em que precisou sustentar alguém, talvez entenda agora, você foi placenta para a vida de outra pessoa. E, em outros momentos, alguém foi placenta para você. Esse ciclo de apoio e despedida atravessa nossa existência, lembrando que o valor de algo não está em sua duração, mas na função que cumpre. A placenta morre para que o bebê viva. Da mesma forma, certas fases em sua vida precisam morrer para que você floresça. O crescimento acelerado e o preço da expansão. À medida que os meses avançam, o feto se transforma em um universo em expansão. Seu corpo cresce bilhões de vezes em peso e volume, exigindo energia em uma escala quase inimaginável. Cada célula se multiplica como galáxias surgindo no vazio, cada órgão encontra seu lugar, cada traço humano se esculpe na escuridão uterina. O crescimento é vertiginoso, mas não é gratuito. Cada grama de vida nova custa à mãe reservas de energia, nutrientes e força vital. A placenta, como mediadora, intensifica sua função. Canaliza a glicose, direciona oxigênio, regula hormônios. O corpo materno se reorganiza, adaptando o metabolismo, coração e pulmões, tudo para sustentar essa vida em ascensão. Mas há um limite. Quando o feto exige demais, a mãe entra em estado de alerta. Essa negociação silenciosa entre excesso e equilíbrio é uma das tensões mais profundas da biologia. Como alimentar sem se esgotar, como sustentar sem desaparecer. Metafisicamente, esse momento é um espelho de nossos próprios ciclos de expansão. Quando crescemos em projetos, sonhos ou responsabilidades, pedimos energia de nós mesmos e de quem nos cerca. Crescer exige, inevitavelmente, cooperação e recursos compartilhados. Mas a vida nos ensina que toda expansão precisa ser sustentada com consciência. Não podemos tomar além do que podemos devolver, nem pedir além do que o outro pode oferecer. O equilíbrio é a chave da sobrevivência. Na física, há uma analogia com o cosmos. O universo se expande desde o Big Bang, mas sua expansão depende de forças invisíveis, como a energia escura. O feto, nesse microcosmo, é um pequeno Big Bang, expandindo-se dentro de sua própria galáxia uterina. E assim como os astros, depende de energia externa para manter sua formação. Esse paralelo nos lembra que a vida, em todas as escalas, é sustentada por uma dança de forças visíveis e ocultas, do macro ao micro. Existencialmente, podemos ver nesse crescimento um convite à humildade. O feto não cresce sozinho, ele cresce porque é nutrido. Nós também não evoluímos por conta própria, precisamos do campo humano, das relações, das oportunidades que nos alimentam. Reconhecer isso não diminui nossa força, mas a coloca em perspectiva. Somos seres interdependentes, e nossa expansão só é legítima quando se harmoniza com o todo. Se hoje você sente que está crescendo além do que pode sustentar, lembre-se do útero. O corpo materno sabe quando dar mais e quando proteger seus limites. A verdadeira expansão não destrói sua base, mas a fortalece. Assim como a mãe sustenta o feto sem deixar de se preservar, você também é chamado a crescer respeitando o ritmo do seu próprio corpo, mente e espírito. O segredo da vida não é apenas crescer, mas crescer em equilíbrio. A seleção silenciosa e o teste da resiliência. Mesmo após a implantação e o início do crescimento, a jornada não está garantida. A biologia continua testando,
avaliando, filtrando. O corpo materno monitora sinais sutis, se o embrião carrega defeitos genéticos graves, se há falhas metabólicas, se a comunicação hormonal soa incoerente. Em tais casos, a vida pode ser interrompida. Essa é a face mais dura do processo. Nem toda tentativa chega ao nascimento. A seleção silenciosa continua, invisível e implacável. Esse processo pode parecer cruel, mas revela uma sabedoria ancestral. A vida investe energia onde há maior chance de continuidade. A natureza não opera por bondade ou maldade, mas por equilíbrio. Esse mesmo princípio se reflete em nossos caminhos. Quando algo em nós não está pronto para sustentar a vida, seja um projeto, uma relação ou um sonho, o universo pode interromper o processo. Não como punição, mas como economia sagrada de energia. Na perspectiva metafísica, esse filtro natural é um lembrete da importância da coerência. Um feto que cresce de forma silenciosa, harmoniosa, é acolhido. Um que gera ruído químico excessivo desperta o sistema imune da mãe e é rejeitado. Da mesma forma, quando vibramos de maneira desalinhada com nossos valores e essência, nos tornamos ruidosos, e a vida naturalmente corta esse fluxo. Sobreviver é aprender a ressoar em harmonia com o campo ao qual pertencemos. Na física quântica, o paralelo surge novamente. Sistemas instáveis não se sustentam. Partículas em desacordo colapsam em estados caóticos, enquanto aquelas em coerência criam padrões duradouros. O feto que resiste é aquele que encontra essa coerência. E assim somos nós também. Quanto mais alinhamos pensamento, emoção e ação, maior a chance de nos mantermos no fluxo de continuidade. A vida não exige perfeição, mas consistência. Existencialmente, a mensagem é clara. Estar vivo hoje significa que você já foi aprovado em inúmeros testes invisíveis. A cada batida do seu coração, há uma linha de resiliência que remonta ao início da sua formação. Você é herdeiro de vitórias silenciosas, de processos seletivos que a própria vida conduziu em seu favor. Reconhecer isso é um convite à gratidão, não pela ausência de dificuldades, mas pela presença de uma força que te sustentou até aqui. E talvez a maior lição desse bloco seja essa: se você sobreviveu ao caos primordial da concepção e da gestação, você já carrega dentro de si um atestado de resiliência. A vida não erra ao permitir que você esteja aqui. Você é, em si mesmo, a prova de que é possível atravessar a escuridão, sobreviver ao filtro implacável da existência e ainda assim florescer. E isso é, ao mesmo tempo, ciência e poesia. A síntese. O milagre da continuidade. Chegamos ao fim desta travessia invisível, mas não ao fim da sua reflexão. Do exército de milhões que partiram, apenas um alcançou o óvulo. Do diálogo químico tenso, apenas um foi aceito. Da invasão celular, nasceu a placenta. Do crescimento acelerado, surgiu o corpo humano em formação. Tudo isso se entrelaçou em silêncio, no escuro, sem testemunhas, até resultar no milagre da sua existência. A vida, em sua brutalidade e beleza, escolheu você. Olhar para trás e compreender esse processo é reconhecer que cada ser humano carrega uma herança épica. Antes de dar o primeiro choro, já enfrentou um campo de batalhas microscópicas, sobreviveu à seleção implacável e floresceu no útero como uma estrela em nascimento. A biologia nos mostra a mecânica, mas a metafísica nos revela o sentido. Viver é ser o resultado de escolhas invisíveis que decidiram, contra todas as probabilidades, que você deveria estar aqui. A física quântica nos lembra que o observador não é apenas testemunha, mas participante ativo da realidade. Você não nasceu para assistir à vida como um espectador. Você é coautor do campo que continua se organizando ao seu redor. Assim como a placenta criou um espaço seguro para sua expansão, hoje você pode criar campos de coerência em seus relacionamentos, em seus projetos, em sua jornada. O milagre da vida não terminou no nascimento, ele continua em cada escolha que você faz. Existencialmente, essa narrativa nos convida a rever nossa própria percepção de valor. Se estar vivo já significou vencer uma corrida quase impossível, então talvez todos os desafios que você enfrenta hoje sejam apenas extensões dessa mesma lógica. Obstáculos que parecem insuportáveis, mas que escondem a semente da sua vitória. Não há acaso no fato de você estar ouvindo esta mensagem agora. É a vida sussurrando, você é continuidade, você é permanência em meio ao caos. Por isso, ao fechar este ciclo de reflexão, lembre-se de honrar a sua própria existência. Honrar significa olhar para si não como acidente,
mas como manifestação única do universo. Você é tanto biologia quanto poesia, tanto química quanto consciência. Você é a prova de que o cosmos deseja se expressar de forma singular através de você. E se esse entendimento realmente penetrar no seu coração, então cada gesto simples pode ser elevado à grandeza de um milagre. E assim, deixe um convite: leve essa consciência consigo para o seu cotidiano. Permita-se observar a vida não como trivialidade, mas como continuidade do épico que começou no seu primeiro instante. Cada respiração é herança desse processo. Cada olhar pode ser carregado de reverência. E se quiser seguir expandindo essa jornada comigo, inscreva-se neste canal, compartilhe essa mensagem, porque juntos podemos ampliar a ressonância desse campo. A criação não terminou. Ela continua agora, em você. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.